Voltando então, senhores, de onde paramos, vemos um lugar, né, cheio de pessoas, com o Kang ele falando vovó, mas o que que é isso? A vovó, né, parece que ainda não estava com Alzheimer. Olha, garoto, o que que você acha? Eu comprei comidas para o jantar dessa noite. Olha, vovó, qualquer um pode ver isso. Como é que a senhora se confundiu com uma planta, vovó? Eca, vovó, eu queria comer carne. Você queria comer carne? Eu tá ficando maluco? Você acha que dinheiro cresce em árvore? Mas o Kang não sabe como respondê-la, né? E ela apenas bufa pra ele. Então os dois vão junto a um açougue e ela fala: me dê um bife de lombo. E até o açougueiro fala: o que deu na senhora hoje? Ela olha pra sua carteirinha, né? Vê que não tem mais nada, só uns trocadinhos. Até que o Kang fala: vovó, está tudo bem com a senhora? Olha, a senhora por acaso não está exagerando com isso? Mas ela fala que está tudo bem. Até porque comer é o mais importante na idade dele. Ele acha isso engraçado, né? Mas então ela fala: esqueça isso e vamos logo para casa. E ele fala: você queria ir para casa? O que a senhora está fazendo? Olha, o que que a senhora está olhando aí? E ela fala que não é nada, mas está cheio de joias ali, né? Na verdade, uma que ela parece que gostou, que é uma joia de coração. E o Kang, ele fala: ufa, eu estou cheio. E ele fala: estou te dizendo, vovó, uma pessoa precisa de carne para sobreviver. E ela fala: olha, já vai lavar a louça já que você terminou. Mas o Kang Su fala que antes de fazer isso, feche os seus olhos por um segundo. E ela pergunta o que diabos ele vai fazer. E ele fala: apenas se prepare. E então, quando ela abre os olhos, tem uma presilha que ele botou, né? Que é a que ela estava olhando. Falou que ficou muito bem nela. Tá parecendo até uma mais jovem. A vovó, é claro, fica desconfiada. Mas o que que é isso? Você não tem nenhum centavo? Então como foi que você arrumou dinheiro para isso? Mas o Kang se explica com meias verdades, falando que ele tem o suficiente para comprar isso para ela e pergunta se por acaso ela gostou. Ela sai dali de costas e fala: não, eu não gostei. Você comprou algo que eu não posso nem comer, então isso é inútil. Então, né, um pouco mais tarde, depois que ele já lavou a louça, ele fala baixinho: vovó, eu já lavei a louça. Mas ele acaba se deparando com ela ainda usando a presilha e fala: aquele idiota jovem, o caramba. Enquanto ela se olha no espelho, ela fala: eu diria que é mais como uma mulher de meia idade. O Kang parece ter gostado bastante, né, vendo o que ela está usando. Mas agora pra atualidade lá, né, no castelo dos meninos, rapaz, já tá entrando até formiga na boca do menino. Ele tenta se desculpar com o Dajun, pedindo desculpa e falando que é tudo culpa dele, né? E enquanto, rapaz, o Dajun ele tenta se controlar pra não ficar com raiva, né? Mas então ele fala pra ele que é pra ele se acalmar e também pra ele respirar bem. E pergunta novamente quem foi que fez isso com ele. E ele responde que foi o LabH que fez isso, deixando o Dajun bem irritado. E fala que eles sequestraram a vovó do Kang. Uma pessoa aparece e é o Kang perguntando o que foi que aconteceu com a vovó. Então, diga de novo, eles levaram a vovó? Então, diga de novo. Então, eles levaram ela? Então, fala que ele prometeu cuidar dela, então eu sinto muito, Kang. O Dajun fala que não é culpa dele, então vamos primeiro ao hospital, tá? E o Dajun fala pro Kang que ele vai ir com ele. Vamos junto para buscar a sua avó, mas assim que ele se vira, rapaz, o Kang já não está mais lá. E parece que o Dajun, né, vai ter um mau pressentimento sobre isso. Então, indo pro esconderijo do Lab H, a gente vê um lugar vazio, né, com uma pessoa usando um borrifador em uma gaiola de passarinho e fala que os efeitos da nova droga são realmente doentes. Bom, o bichinho, né, caiu duro no chão. E eu realmente me pergunto o que aconteceria se uma pessoa tomasse isso. Esse aí é o Ku Jeong-chun, o executivo da LabH. Outro homem de cabelo de alga fala que desperdício pulverizar isso em animais indefesos. Eu, por acaso, eu posso comer esse pombo como acompanhamento? E esse aí é o Oh Jun-soo, executivo do LabH, que foi, né, o rapaz que acabou batendo no Eu. Outro homem chama eles de bastardos e pergunta: vocês não sabem que o roxo profundo foi atingido? Foi sério o suficiente para chamar o chefe até nós. Então, vamos ficar atentos. Ele tá, rapaz, acompanhado de duas raparigas. Ele é o Won Nanjiu, executivo do LabH. O Choi fala: você trouxe essas mulheres para ficar atento? Isso não é sério, não é? O roxo profundo merecia. Veja quem eram o gerente e o gerente assistente também. Choi Surrieoki, né? Executivo do LabH. Eu tava estranhando o outro nome dele, eu acho que é raro na tradução, né? Mas porque parecia um nome japonês, né? O Nanjio responde: falando nisso, por que o chefe está tão obcecado com Kang-so? Ele até
acabou sequestrando aquela mulher, né? E o Choi fala, bem, olha, o chefe só está tentando recuperar uma mercadoria específica que aquele idiota roubou. Eu acho que ele tem uma vingança pessoal contra ele também. E o Nanjil, ele fala, então ele pegou um vídeo do chefe fazendo sexo ou alguma coisa assim. Mas o Choi fala que eles ainda vão descobrir o motivo depois de torturar o Esu mais tarde. O Kujeon fala, nossa, mas quando foi a última vez que vimos o Esu? Mal posso esperar para vê-lo novamente. E agora, na entrada da Lab H, né, vai aparecendo uma pessoa lá, né, subindo as escadas e é o Kangesu, né, que acabou de chegar lá. Os homens chegam até ele e falam, estamos atrás de você há muito tempo e finalmente encontramos você, não é? Por acaso você estava com pressa, Kangesu? Sabe, ele é apenas uma velha com demência, por que você viria até aqui por ela? Você sabe que não pode ir contra o Lab H sozinho, não é? Mas rapaz, o Kang ele nem espera muito a conversa e apenas vai lá e bota o cara pro chão. E o outro cara, um pouco mais esperto, fala, ei, não fiquem apenas em volta dele, peguem ele logo. Todo mundo zapa pra cima do Kangesu, mas na capoeira, rapaz, e no parkour o cara é bom. Até que o cara ele se prepara pra bater, né, rapaz, nele, mas vê que os seus dois colegas voaram pra cima do lado dele. O Kangesu não espera muito e vai pra cima desse cara também, mas pegando no rosto do sujeito, ele implora para o Kang não matá-lo. E o Kang pergunta se por acaso o Shin Yang está com a avó dele, então onde diabos ele está? E então ele vai para outro lugar, né, entrar no elevador e ele vai pegar o número 15. Ele manda que sua avó espere por ele porque ele já está a caminho. Mas por um motivo bem estranho, né, ele para no 14º andar. Então ele fala, peraí, mas esse ainda não é o topo daqui. Uma mão sai de lá do nada e agarra ele pela gola. E jogando ele pra longe, ele fala, peguei você, seu ratinho. E é, né, o ilustríssimo Kujeon falando, mas você finalmente passou na ratoeira, não é? E o Kang apenas fica calado, né? Mas então o Kujeon, ele fala, bem, olha como é sofrer nas mãos dos homens que seguiram você. Diga-me, ex-chefe do Lab H. Rapaz, é que fofoca forte, hein, rapaz, que a gente recebeu aqui. O cara é ex-chefe, o Kang é ex-chefe do Lab H. O Kang fica irritado e fala que não tem nenhum negócio com ele, então manda que ele vaze. O Kujeon fala, por quê? Você vai tentar salvar a velha por acaso? Ele ri da cara do Kang e fala que ele não tem muito mais tempo agora. Ele vai procurar alguma coisa nos bolsos, né? E joga ali, rapaz, mandando que ele pegue isso. E o Kang olhando fala, olhe bem pra isso, Kang. Essa presilhinha de coração, essa pode ser a última lembrança do morto. E vem, né, na cabeça do Kang todos aqueles momentos junto com a vovó, né? E rapaz, o Kujeon fala, eu borrifei nela algumas drogas porque ela estava falando muito alto, então ela se acalmou depois disso. Ela realmente é tão velha, então vai ser difícil para ela aguentar isso por muito tempo. Mas olha, ainda assim ela segurou esse grampo de cabelo por sua querida vida. Ela tentou realmente muito que não deixassem, né, que pegassem essa coisa dela. E tudo isso por causa de um grampo de cabelo. Eu acho que as pessoas com demência não podem evitar, não é mesmo? E o Kang pergunta ao Ko, perguntando se ele por acaso sabe o tipo de pessoa que ele era no passado. Ou por acaso ele deveria fazer ele lembrar de quem ele era no passado. Kang Esu, ex-chefe do Lab H. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu não sabia, eu não tava imaginando que o Kangesu, ele seria esse tipo de personagem, né? Sendo bem sincero com vocês, eu em nenhum momento da história aqui isso passou pela minha cabeça de que ele era um ex-envolvido com esses caras. Voltando então de onde paramos, o esconderijo do Kangesu, a antiga Lab H. Um rapaz aparece e fala, Jeong-hun, olha, o que você está fazendo? Ora, mas o que que você acha? Eu estou brincando com um cachorrinho. Parece que o rapaz, né, ele tá drogando o cachorro. E esse aí é o Ku Jeong-hun, né, o antigo executivo da Lab H. O Ku Jeong, ele fala que tem um olhar de medo em seus olhos. Essa coisa frágil está lutando para sobreviver. E isso não é divertido para você? O rapaz, né, para não confrontar o chefe, fala que sim e fala, olha, além disso, senhor, os bastardos de Guo, aqueles mesmo que estávamos lutando por território, estão espalhando por aí rumores de que vão entrar aqui muito em breve. Então, senhor, a gente não deveria relatar esse tipo de coisa para o rei Su? Mas o Kujeon se levanta e pergunta se isso é realmente necessário, então diga a eles para virem aqui, porque se eles vierem, eu vou brincar com eles também.
Então, no mesmo instante, uma pessoa grita atrás dos dois, falando que isso é muito ruim. É um ataque surpresa do Guo. E o pessoal do Guo aparece lá, né? Várias pessoas. O Kujeon se prepara e fala: eles realmente vieram até aqui e eles ousaram vir logo quando eu mesmo já estou aqui. E um dos caras, segurando um pedaço de ferro, fala: você? Mas quem diabos é você? Batendo nas costas, né, do Kujeon. Eles perguntam pro Ku se por acaso ele não está vendo o que que está acontecendo, todo mundo batendo nele ao mesmo tempo. Ele divaga: porra, mas esses bastardos, há muitos deles me enfrentando. Mas então, em uma questão de instantes, todo mundo é derrotado apenas por um homem. Então, Ku Jeon, ele fala: chefe, é o senhor. O Kangesu, com muita facilidade, consegue derrotar cada um desses homens. O Ku Jeon, olhando isso, ele divaga: aquilo certamente era uma força que eu nunca vi antes. E o Kangesu, quando ele termina de lutar com os caras, ele acende o seu cigarro e fala que ele está sentindo muita fome. E o Ku Jeon termina a divagação, falando que naquele momento, pela primeira vez na vida dele, ele acabou sentindo medo, que nem aquele cachorro, né? O Kangesu pergunta se por acaso ele já almoçou, e então ele começa a divagação profundamente dentro dos meus ossos. E então, agora parece que na atualidade, né, o Kangesu está se aproximando do Ku. O Ku Jeon, ele começa falando: chefe, você realmente foi incrível no passado, não é? Então eu me pergunto se ainda é o caso, indo pra cima do Kang. Sabe, chefe, enquanto você estava se divertindo depois de sair da organização, eu ainda estou trabalhando para ficar mais forte a cada dia. Então, hoje em dia eu não sou mais o mesmo substituto que serviu no passado. E realmente, cara, parece que os golpes do Ku Jeong parece que estão sendo efetivos, bem fortes, né? E o Ku Jeong pergunta: bem, mas qual é a sensação de ser espancado pelo seu antigo subordinado? Mas o Kangesu apenas pergunta para ele o que foi que ele fez com sua avó. O Ko Jeong fala: olha só, aposto que você não sabe o que aconteceu, não é? Mesmo antes de morrer, e sabe, eu gosto muito de assistir. A velha tinha o mesmo olhar nos olhos, entende? Os olhos dela ficaram todos embaçados como os de um cão, e isso é por causa da demência, talvez. Mas sabe, Kangesu, você deveria me agradecer. Enquanto ele tira uma substância, né, do seu bolso, ele retira um spray do bolso e fala que ela era um fardo, então ela se livrou dela para ele. Mas, cara, o Kangesu, rapaz, com muita raiva, quebra essa substância na mão do Ko Jeong, lançando ele para muito, muito longe. Mas então, depois dele cair no chão, o Kangesu fala que se ele está tentando o provocar, então não funcionou, quebrando a cara dele de vez. O Kangesu explica pro rapaz, né, agora com o olho embranquiçado, falando que ele conhece o Shi Yang melhor do que ninguém. Ele não é alguém que se livraria de um refém assim tão facilmente. Com o Kangesu falando que a avó dele, na verdade, ainda está segura, e o Ku Jeong, ele fala que ele esqueceu o medo que ele sentiu por ele no passado. E o Ku Jeong fala que ele se lembra completamente agora, o arrepio nos ossos. E o Kangesu termina falando que todos eles mexeram com a coisa que não deveriam. O Ku Jeong, chorando, fala que não, o Shin Yang mandou que ele fizesse isso com ele. Mas o Kangesu apenas bate nele novamente e parece que apagou ele de vez, né? Saindo de lá do local, indo novamente para o 15º andar, e chegando lá finalmente, outro rapaz aparece. E imitando o som de um sino, ele fala que agora é o 15º andar. E esse é o Choi, executivo da Lab H. E o Kang manda que ele venha pra cima, até porque ele está sem tempo agora. E o Choi fala: Ding Dong, há outra pessoa aqui junto comigo. Aparece outro rapaz, mandando que ele cale a boca. Então esse aí é o rei Su Kang, o Punk. E esse aí já foi apresentado pra gente, né? O O Nanjil. O Kangesu pergunta se agora vai ser os dois que vão enfrentá-lo dessa vez, mas isso não muda nada pra ele. E outra pessoa aparece das sombras, falando: é isso mesmo? Mas então, que tal agora? Se mostrando o Shi Yang, né? O chefe do Lab H. De imediato, o Kang o reconhece. O Shi Yang fala que vendo como ele está agora e veio ali, eu presumo que você está pronto pra morrer, não é mesmo? E o Kangesu fala que é claro que ele está, para matar você, inclusive. Então vamos para o esconderijo do Lab H lá no salão do 1º andar. Uma pessoa falando: mas que diabos, o intruso já subiu as escadas, sendo aquele marmanjo de cabelo verde, né? O membro inferior fala que ele sente muito por isso, mas o cabelo de alga fala: você não poderia aguardar só mais um pouco? Eu realmente queria que aquele cara fosse pra mim. Mas sabe, eu acho que vou sair e comprar alguns lanches agora, né? Sabe, aquele garoto
garoto de azul não foi o suficiente para me satisfazer agora. Mas então a pessoa se põe na frente dele, segurando a porta e pergunta o que foi que você acabou de dizer. O Dajun acaba de chegar lá. O cabelo de alga pergunta quem por acaso seria ele, mas o Dajun só manda que ele o responda. E o cabelo de alga fala: olha só, você está falando sobre aquele garoto de azul que estava procurando pela velha? E isso acaba atingindo, né, o coração do Dajun. O Dajun pergunta se por acaso foi ele, aquele que fez isso com o seu irmãozinho. O cabelo de alga pergunta se por acaso ele conhece ele ou alguma coisa do tipo, mas sabe como ele está se aguentando? Ele deve estar todo fodido agora, não é? E sabe, não importa o quão forte eu acabava esmagando aquele garoto, a garrafa de licor não quebrava na cara dele. E como seria dizer isso? Mas seria como dizer que eu tava tentando amassar um tofu. E isso aí deixa o Dajun bastante irritado, mas o rapaz fala: olha só, enfim, o que você está fazendo aqui? Você veio vingar aquela criança? Mas o cabelo de alga leva uma bem tomada, rapaz, lançando ele pra muito longe. E o Dajun passando lá pelo salão, ele fala que agora ele vai deixar que ele tenha uma amostra grátis de como esmagar realmente uma pessoa. Ô, pessoal, a partir daqui, tá? Não tá dublado, tá? Quer dizer, não tá traduzido, tá? Então, capítulo 100 até o capítulo 96 até o 100, se não me engano, não está traduzido. Então, vou tentar aqui, tá? Só que eu ainda não sou muito bom nisso, né? Então, talvez de vez em quando vai parecer meio estranho. Mas então, né? A gente vai para um terraço em que a gente tá vendo ali o Dajun, ele fazendo seu exercício, né? O E1 então aparece lá falando que ele já conseguiu fazer o shake dele, né, para ele terminar de comer. O Dajun fala: eu Dong, mas eu já disse pra você que você não precisa fazer essas coisas pra mim. O E1 ele ri da cara dele, fala que é verdade, mas dessa vez é pra pedir um favor pra ele. Ele vai querer que o Dajun ensina ele a fazer exercícios. O Dajun pergunta do porquê ele quer isso assim tão de repente, e ele fala que ele não quer mais ser um anchova. Então, depois que ele ficar então finalmente mais forte, eu posso ajudar os outros irmãos também. O Dajun parece ter ficado feliz com isso e ele fala: certo, então vamos começar com alguns pesos leves primeiro. O Eondong, ele se prepara e fala: certo, então isso aqui deve ser fácil, não é? E depois de um tempo, Eondong, ele pede ajuda pro Dajun, já que ele tá sendo esmagado pelos pesos. Mas o Dajun, olhando a falta de força que ele tem, pelo visto ele vai ter que usar os halteres rosas, né? Que é aqueles halteres de fisioterapia, né? A gente vai para um hospital de lá da região, né? A gente vê umas pessoas internadas, com inclusive o Kim Eudong lá internado também. Uma pessoa está fazendo companhia a ele e falando: Eudong, por favor, se levante. E você não é assim tão fraco. Mas então, né, a gente volta novamente lá pro Lab H com aquele rapaz, né, ele já tendo apanhado bastante. O Dajun falando pra ele que tem muito mais disso pra dar pra ele. Então, manda que ele se levante de lá. Um dos capangas, né, pergunta se o cabelo de alga, ele está bem. E ele fala que sim, ele está bem. O cabelo de alga fala que um acompanhamento precisa causar pelo menos essa sensação de formigamento para me agradar um pouco. Eu aposto que será mais gostoso do que aquele pirralho de azul. O Dajun parte para cima dele, dá um golpe em seu rosto e fala que ele está cheirando a álcool. Por acaso, quando ele atacou lá o Eudong, ele estava desse mesmo jeito também? Mas o Dajun fala que falar isso, que ele estava bêbado naquela ocasião, não vai funcionar com ele. O cabelo de alga pergunta ao Dajun se ele realmente acha que ele só fez isso porque ele estava bêbado. O Dajun se impressiona vendo que o cabelo de alga usou do seu próprio colega para se segurar, né, o ataque no lugar dele, e falando que ele estava perfeitamente sóbrio, então ainda assim eu estou agora. E olha que eu nem bebi tanto assim, só tô no seu colega no chão. O rapaz até fica chamando por ele, né, chamando ele de Yongni. E ele continua pegando sua bebida. Na verdade, se eu disser pra você que atualmente eu estivesse bêbado, as minhas acusações por acaso estariam reduzidas para você? O Dajun se irrita ainda mais com ele e fala que ele é um bastardo muito podre, indo pra cima dele, né? E o cara, ele segura um pouco as suas bochechas e cospe cerveja na cara do Dajun. O Dajun, ele tenta se defender, pensando que ele tá mirando nos seus olhos. O cabelo de alga pergunta por que ele está assim tão brabo. Sabe, tome uma bebida e se acalme comigo. Olha, não vale a pena ficar muito brabo comigo, tá bom? E ataca o Dajun, né? E fala ainda mais sobre apenas uma pessoa apanhando, sabe?
sabe? Mas deve ser assim tão frustrante pra você ter esse tipo de subordinado junto com você. Sempre volta chorando depois de apanhar. Um cara desses não consegue nem sobreviver sem se aproveitar dos outros, não é? Ele age exatamente como se fosse um maldito parasita. E olhando para o seu subordinado ali abaixo, ele pergunta se por acaso ele quer ter uma demonstração de como acabar com o parasita. Mas sabe, já foi dito há um bom tempo, você precisa desinfetar parasitas como esse daqui, jogando líquido, né, na boca do seu comparsa. E o rapaz, enquanto ele fica se afogando em álcool, ele fica chamando ele de Yongnin. E o cabelo de água fica se perguntando o que esse desgraçado pensa que está fazendo. Por que eu sou o seu Young? Enquanto isso, Dajun fica apenas olhando pra ele com cara de psico. Mas ele resolve perguntar ao cara, ele é um cara que te chama de Young, então por que você fez isso com ele? Mas o cabelo de água pergunta, mas quem se importa? Ele é um inútil de qualquer forma, então ele nem é útil o suficiente para brincar comigo. Aí, rapaz, nesse momento, né, fica vindo memórias do Dajun pensando, né, no Eudong, ele falando que ele queria parar de ser tão fraco e queria se tornar forte para ajudar os outros de lá da equipe também. O Dajun, rapaz, usa esse motivador, né, para dar um chute na garrafa do rapaz e ele pergunta o quê, mas então ele responde, o parasita, não é? Um parasita que precisa ser eliminado desse mundo é vocês. Foi assim que você fez com ele, por acaso? Ele pega, rapaz, a cabeça do sujeito e diversas vezes ele começa a ficar batendo naquela... E é uma garrafa realmente resistente, viu? Pra infelicidade ou felicidade do cara, né? Porque se ela torar no meio, então o cara vai se lascar com os cortes, né? O Eudong, rapaz, ele fica lembrando do Eudong, também do Rangil, né? Que era uma família pra ele. E o Dajun fala que é isso que acontece quando ele mexe com a sua família, já destruindo completamente o cara, né? Mas ele bota pra ele engolir um pouquinho mais de vrido, né? Mas então, rapaz, indo agora pra outro lugar, né? Ele se levanta um pouco cansado de tanto se aliviar e ele pensa, eu esqueci de perguntar onde estava o Kangesu pra esse cara. Mas então vamos pro Kangesu novamente com o Shinyang perguntando, mas como você se sente de volta com a sua turma? Sabe, eu estou muito preocupado que você possa se sentir intimidado pelo quão grande nos tornamos. Mas o Kangesu, a única coisa que ele quer saber é onde é que está a vovó. Eu tenho certeza que você não teria machucado ela. O Shenyang fala que certamente ele conhece ele bastante, mas sabe, você tem razão, ela realmente está viva, mas só por enquanto. O Kangesu fica um pouco irritado e pergunta sobre o que ele está falando, mas o Shenyang fala quem sabe, mas olha, por que você não vem descobrir você mesmo? O Choi se prepara, se aquecendo e fala, chefe, você pode ficar aí, assistir e eu acabar terminando isso bem rapidinho. Já o outro, o Onanjil, ele fala, chefe, olha, você me dará outro negócio se eu acabar pegando esse cara, sabe? Eu vou trazer a cabeça dele pra você e esmagá-la agora mesmo. Os dois de fato vão pra cima dele, né, rapaz? Mas então, rapaz, o Kangesu, vendo que tá apanhando os dois, fala, droga, é tão problemático ler o movimento dos dois ao mesmo tempo. Então, rapaz, o Nanjil, ele já chega atrás do rapaz de novo e dá uma cotovelada, rapaz, nas costas do cara e fala aí aqueles bastardos. Mas então, o Nanjil, ele fala, quem diabos? Isso é muito difícil, não é pra você? Mas olha, tem um rumor aí falando que você era o chefe, mas isso por acaso era mentira? Então, rapaz, o Choi, vendo que o Kangesu decidiu correr, ele pergunta, peraí, Kangesu, você realmente está fugindo? E o cara, o Nanjil, fala, estúpido bastardo. Mas para sua infelicidade, Kangesu, esse daqui é um beco sem saída pra você, mas o Kangesu, fazendo parkour muito bem, pula por cima dos dois. E o Kangesu pegando o seu celular, ele fala que ele nunca teve a intenção de correr dos caras, e usando o seu celular ele começa a quebrar uma lâmpada que estava ali no teto. O Shoi, ele não consegue entender muito bem as suas intenções, mas então o Kangesu simplesmente ele vai até outra lâmpada e quebra novamente. O Nanjil, ele estava perguntando, mas por que ele está quebrando as luzes assim tão de repente? E o Shoi fala que talvez ele tenha perdido a cabeça depois de ter ficado preso. O Shinyang, ele não consegue entender as motivações do Kangesu para estar fazendo isso, mas ele pensa, será possível? E manda que os rapazes não deixem que ele apague todas as luzes que estão ali, mas o Kangesu fala que agora já é tarde demais.
Para você descobrir só agora o que fazer, mas o Nanjiu, ele fala, droga, está muito escuro e eu não consigo ver. Já o Shoi fala que ele é muito mais inteligente do que parece. E o Xinyang fala, Kangesu, recorrer a truques tão patéticos desse jeito. Mas o Kangesu fala que é aqui que termina a lábia H e também para você, Xinyang, já aparecendo atrás do Xinyang. Mas então, esse capítulo acaba aqui, mas calma que vai continuar, tá? Mas olha só, vocês gostaram da tradução? É, sei lá, né? Porque eu acho meio demorado, porque, tipo, não é a mesma coisa que ler em português, né? Traduzir pro português requer um pouco mais de eu fico lendo, né? Vejo um pouco do contexto e entendo o que que eles estão falando. É, isso é um pouco chato, porque de vez em quando eles usam umas palavras que eu ainda não sei, né? Aí acaba sendo um pouquinho demorado. Mas com o tempo, é porque é um pouco mais demorado, aí dá preguiça, né? Mas enfim, continuando. Voltando então, senhor, de onde paramos? Lá na Lab H, né? O Dajun já está sumido de elevador e até que ele chega, né? Até no momento que aquele cara lutou com ele, com um rapaz explicando pro Dajun que o Kangesu, ele foi encontrar com o chefe lá no último andar. Ah, mas o Dajun ainda tá no 15º andar e ele percebe, né, que o elevador parou do nada e ele se pergunta o que que está acontecendo, porque a porta do elevador não quer abrir. Ele até tenta mais um pouco, mas ele decide que vai parar mesmo ali no 14º, né? Já que no 15 não tá dando. Ah, já que é esse o caso, talvez eu deva ir pelas escadarias, mas essa também está bloqueada. Porque se as escadarias também estão bloqueadas, não vai ter como chegar ao 15º andar. Mas o que diabos está acontecendo lá em cima? Mas então voltamos lá, né, para o Shin Yang, falando que é aqui que termina. Com o Kangesu atrás do Shin Yang, falando que para ele também. O Shin Yang rapidamente se vira, mas só para se deparar com nada na frente dele, se perguntando se por acaso o Kangesu desapareceu. E o Shin Yang fala Kangesu e pensar que você faria algo tão ultrajante. O Nanjil, ele fala, você está nos pedindo para brincar de esconde-esconde ou algo assim? O Choi até fala que isso é tão sombrio que parece que um fantasma pode aparecer a qualquer momento, com olhos flamejantes bem ali atrás na escuridão. O Kangesu aparece atrás do Choi, dando um golpe certeiro nele, e o Nanjil, ele pergunta, mas quem é? O que está acontecendo por aqui? O Nanjil, ele fica meio triste, né? Porque isso é muito frustrante, sem conseguir ver o seu inimigo, o Kangesu aparece e dá outro ataque nele. O Choi explica pro Nanjil que ele está atacando e se esquivando enquanto ele se esconde no escuro. O Nanjil admite que o Kangesu, ele é muito esperto. O Choi, ele busca uma coisa no bolso e fala que essa por acaso ele tá achando que é a idade da pedra, e retirando seu celular do bolso, falam que eles têm já suas lanternas lá com ele, do lado do celular, né? O Nanjil, ele vira o celular e vê que o Kangesu está passando por ali, enquanto, né, o Choi, ele tenta atacá-lo, mas só bate na parede. O Choi, ele até pergunta, mas como é que o Kangesu, ele pode ser tão rápido? Mas o Nanjil, ainda acompanhando ele com o celular, avisa ao Choi que ele ainda está ali do outro lado. Mas o Choi acaba perdendo ele, não vendo, né, que o Kangesu está bem do lado dele, dando uma voadora. Uma voadora não, né, eu acabei vendo a imagem de um jeito errado. Na verdade, ele só pega impulso com as mãos no chão. Eu não sei que golpe é esse, né, mas é um golpe bem complicado de se fazer, né. O Choi parece que já está a mimir, enquanto o Nanjil fala que é para ele parar de se esconder e sair logo de uma vez. Aquele desgraçado está tão escuro aqui, né, mas como ele sabe onde é que nós estamos? E o Kangesu explica que a lanterna dele é como se fosse um farol na escuridão, já aparecendo acima dele. E pelo chute, eu acho que ele acabou quebrando a clavícula do rapaz. E bem, finalmente depois de finalizar os rapazes, as luzes de emergência parecem se acender. E o Kangesu fala que agora só resta um, o Xinyang. O Xinyang parece estar se divertindo vendo ele, falando olá, mas olha, você era realmente como um morcego agora, não é? Exatamente como um traidor da organização. O Kangesu fala que ele tem uma língua realmente muito comprida, então pare logo de prolongar desnecessariamente e venha logo até mim. O Xinyang pergunta se por acaso ele realmente odeia tanto assim falar com ele, e realmente eu estou muito decepcionado, sabe? Costumávamos estar tão perto um do outro. O Kangesu parece estar com o rosto meio sombrio, mas vamos para um ano atrás, no sangue, punhos e as ruas também. Naquele momento, então eu achei que lutei como um louco. Depois
gosto de perseguir coisas que estimulam meus nervos. O Kanguesu, né, no meio do monte de cara caído, ele mandando que o seu capanga acenda o cigarro para ele, com ele mesmo falando que foi assim que ele acabou se tornando essa pessoa, o Kanguesu, né, com 17 anos de idade. O capanga fala que ele trabalhou muito bem hoje, ele fala assim, ele está com fome, então fala pros outros, pessoal, né, que eles vão comer agora. A gente vê alguns membros, né, que nem aquele cara com o chapéuzinho de pescador que matou o passarinho. E essa daí é a família do Kanguesu, né, do ex-laboratório H. E ele narra que as pessoas que o seguem por aí, caras que anseiam por lutar e caras que desejam a migalha. Então, naquela época, todos os tipos de pessoas veio me visitar. E depois, já no esconderijo dos rapazes, uma pessoa fala a outra que deseja trabalhar com você aqui, senhor Kanguesu. E um cara grandão vai ver o novato e fala que ele realmente é bem pequeno, mas esse novato fala, por favor, me escolha. Eu também quero ser igual, senhor. Isso aí é o Shin Yang, né, de cabeça raspada e também com 16 anos, apenas um ano a menos, né, que o Kanguesu. Um dos caras principais do Kanguesu fala que foi o que ele disse. O Kanguesu olha pra ele, uma cara de sem vergonha, e parece que mandou se livrar dele, na verdade, e bateu a porta na cara do Shin Yang. Aí, depois de levar esse fora bem dado, ele vai se encontrar com outros caras e pergunta: Olha, você por acaso já lutou antes? Você parece uma caneta. Então, olha, por que você não faz só as coisas que você realmente consegue? Mao Shin Yang, fã chamando ele de Youngis, fala que ele também consegue fazer. É sério mesmo, eu consigo fazer qualquer coisa. Os rapazes perguntam se por acaso ele realmente consegue fazer qualquer coisa, e ele fala que é claro que sim. Então eles mostram uma foto de um rapaz bem grande, né? Fala, você vê esse cara aqui? Ele está lá na fábrica, perto da ponte. Vá lá e traga ele pra nós, seu globo ocular. Andando que traga o zóio do cara, né? Até o outro valentão, né? Fica um pouco estressado com seu amigo e chama ele de idiota e pergunta que besteira que ele está falando. Esse daí é o chefe da facção, Su Yang. O que foi que você disse que você quer que essa criança traga? Mas ele fala, não, cara, é só uma piada, calma. Olha, rapaz, olha, você não pode fazer isso, né? Então ficam rindo da cara dele, manda que ele vá para a escola e apenas estude por enquanto. Então a gente vai para alguns dias depois, né, com um rapaz ali que pareceu o principal do Kanguesu, falando, olha, o único com quem precisamos nos preocupar agora neste território é a facção Su Yang. Se conseguimos capturar o chefe da facção Su Yang, então vamos ter esse bairro apenas para nós. O Kanguesu se levanta e manda que eles vão até lá, mas então eles ouvem, né, uma pessoa gritando lá fora. E são aqueles mesmo dois rapazes, né, que ficam assustados com o que estão vendo e falam, o que há de errado com vocês dois? Você me disse para trazer, não é? O globo ocular daquele cara, que é o Shin Yang, né, todo cheio de sangue. Os rapazes perguntam, é sério? Mas você realmente trouxe o olho daquele cara da facção Su Yang? E o Shin Yang, com um sorriso no rosto, fala, você vai me tornar um novo membro, não é? Sabe, eu quero ser que nem você. E o Kanguesu termina sua narração falando que entre todos os caras que vieram até ele, aquele desgraçado, ele era o mais diferente entre todos eles. Mas então voltamos para a atualidade com Shin Yang perguntando se por acaso o Kanguesu ele se arrepende de ter acolhido ele naquela época. O Kanguesu ele toca na sua cicatriz e ele pensa, arrependimento? Esqueça essa merda. Mas olha só, onde é que está a minha avó? O Shin Yang pergunta se por acaso ele ainda pode falar isso nessa situação, mas olha só, você não vai ser capaz de encontrá-la de qualquer maneira, até porque eu vou matar a sua avó bem aqui. Então, voltando de onde paramos, lá na LabH, né? O Kanguesu está lutando com o Shin Yang e parece que tá meio equilibrado, né? Nenhum dos dois está se atacando muito pra valer. E tiro que disse, parece que os golpes do Kanguesu, dado esse uso de habilidade que ele tem de parkour, ele fica subindo muito alto e fica caindo sempre com voadoras, né? O que acaba sendo bem efetivo. O Shin Yang, sentindo a pressão, ele fala que mesmo depois de sair do grupo, você ainda se move
Luffy do jeito que costumava, não é? Com o Kwangesu, ele tentando dar aquele chute, né, rapaz, de capoeira vindo de baixo. O Shin Yang fala, você provavelmente pensava que ainda era o mais forte naquela época, não é? Mas isso realmente é uma pena. Eu não sou o mesmo de antes, avançando para o Kwangesu e dando um golpe certeiro em sua cara. E ele continua, você acha mesmo que eu ainda seria aquele pirralho que te seguia por aí? Você não cresceu nada, seu bastardo. E o Kwangesu parece que levou muitos golpes, né? Ele continua, você realmente não mudou nada, até isso é a mesma coisa de antes. Esses seus olhos irritantes olhando para mim. Então hoje eu vou garantir que para arrancar os seus olhos ainda hoje. Voltamos então para o passado, com as meninas falando, você viu aquele programa de musical ontem? E a outra fala que foi incrível, então preciso que o New Jeans ele volte logo aqui. New Jeans é um grupo de K-pop, né? E depois outros meninos, né? Falando que o objetivo do Hongmin era insano, e o outro fala, esse é o nosso Hong. E o narrador fala que esse é o do Hong. E era o Shin Yang que estava pensando tudo isso ainda no colegial. Ele fala que pensar que esse tipo de gente é ídolo das pessoas é realmente uma pena. Mas como é que as pessoas conseguem seguir todos eles, sabe? Parecem peixinhos dourados idiotas. Então ele está andando por um canto e até que vê uma pessoa saindo voando bem na frente dele. E ele fala que aquela pessoa que ele conheceu naquele dia não era uma estrela do K-pop e nem um jogador de futebol. Ele era uma pessoa violenta nessa vida entediante e rotineira. Então aquele homem, ele se tornou o meu ídolo. Então eu trilhei esse caminho para me juntar ao grupo do Kwangesu. E então finalmente eu consegui seguir ao lado dele. Voltamos então para o Kwangesu, perguntando se por acaso ele foi derrotado, e o Shin Yang fala que sim, o meu pai que me batia quando eu chegava em casa. Então eu acabei simplesmente fugindo de lá. E o Kwangesu fala que alguém que tocaria na própria família, esse na verdade não é um pai. O Kwangesu pergunta para o Shin Yang se por acaso ele deveria matá-lo, e o Shin Yang fala que sim. E ele pergunta, o que você quer dizer com sim, seu filho da puta? Você por acaso tá tentando me prender? Mas o Kwangesu fala que tanto faz, olha só, você pode dormir no meu quarto se você quiser. E ele fala, sério? Muito obrigado, Jung. O Shin Yang fala que ele se aproximou do Jung que ele tanto desejava, e isso fez com que ele queresse ser reconhecido por ele ainda mais. Aí teve uma briga, né, de outras facções do Kwangesu e também de outros rapazes, estão chamando deles, né, de bastardos da gangue Baekje. Perdão, Baekje. E eles perguntam, né, principalmente o cara com um chapéuzinho, onde é que está o chefe deles? O Kwangesu estava ocupado batendo em um cara e o outro rapaz puxa uma faca pra cima do Kwangesu, falando que eles acham mesmo que eles vão ficar apanhando dessa forma e o chama de bastardos pequenos. E cara, quase tarde demais, né? O Kwangesu percebe o cara vindo e parece que ele vai ser apunhalado, até que o Shin Yang aparece salvando a vida dele. O Shin Yang pergunta se por acaso ele está bem, falando, narrando, né, que ele se tornou o número 2 do grupo naquele tempo. O Kwangesu, bem satisfeito, ele fala, claro, mas as crianças de hoje crescem muito rápido, não é? O Shin Yang falou que ele ficava olhando para ele com um olhar muito confiante. E o Shin Yang o lembra, né, que ele é bastante alto, até mais que o Kwangesu. O Shin Yang, ele pensa que naquela época foi a melhor sensação que ele já sentiu ver o olhar do Kwangesu para ele. Um dos caras lá presentes, né, fala que tem um problema para o Kwangesu, tem um problema, sabe? O chefe Baekje, ele sumiu daqui da gangue. Parece que o chefe acabou desaparecendo e o Shin Yang, ele fala que ele ainda não estava satisfeito naquela época, até porque ele queria ser ainda mais reconhecido. E o rapaz, que parece ser o 01 de lá, né, ele fala, mesmo que estejamos por aí espancando a sua gangue, o chefe da gangue Baekje, ele não está em lugar nenhum, senhor. E o Shin Yang fala que não é para ele se ligar muito para isso, até porque ele já cuidou disso. E o 01 pergunta o que ele quer dizer com ele já cuidou disso, e ele vai abrir uma porta e manda que eles dêem uma olhada. Essa menina é a irmã mais nova dele. A menina obviamente fica irritada com ele, né, mas então ele puxa uma faca e fala, você não acha que ele virá correndo para cá depois de cortarmos um pouco do rosto dela? Mas então, Young, o que você acha? Olha, eu realmente me saí bem dessa vez. Só que, cara, o Kwangesu, ele não tinha nem respondido o Shin Yang, né? Porque ele só ficou paralisado, sem acreditar no que ele tá vendo.
medo. A menina, ela até cai da cadeira e o Shin Yang manda que ela pare de se contorcer, até porque isso é inútil, então ele vai acalmar ela um pouco. Parece, né, que ele vai dar um golpe com sua faca e o sangue realmente voa. E o Shin Yang fala que o que ele fez naquele dia aos olhos do seu ídolo, com Kang-soo falando que não importa a situação, nunca deve tocar em um membro da família, então nunca cruze a sua linha. O Kang-soo se pôs na frente do Shin Yang, né, fazendo aquele corte que já é conhecido dele. E o Shin Yang falou que naquele dia ele sentiu apenas desprezo por ele. Aquele olhar, na verdade, né, do Kang-soo para ele era de desprezo. Aquele olhar que ele estava vendo, olhando para ele, aquele olhar de desprezo, e esse olhar ainda é irritante. E o Shin Yang fica falando isso pro Kang-soo, né, que ele está olhando para ele como se ele fosse sujo. Mas como você ousa ficar agindo como se você fosse inocente, quando você mesmo saiu por aí espancando pessoas? Então, Kang-soo, não me faça passar mal aqui, batendo outra vez no rosto dele. Você, Kang-soo, deveria ter me escutado em vez de ficar agindo como se fosse tão puro. Eu não disse a você que eles virão se você fizer um familiar de refém? E bem, você também veio depois que eu peguei a sua avó, não é? Então não vim, parece que eu estava certo, não é? E o Kang-soo fica lembrando da sua avó, né? Quando ela encontrou ele, quando cuidou dos seus machucados, ele ajudando ela a botar as roupas no varal. E também quando ele deu aquele presentinho para ela pôr no cabelo. Ele cerra seus dentes e fala que ele tem razão. Ele realmente viveu uma vida suja, mas não importa o quão suja uma pessoa seja, como uma pessoa, existem tipos de limites que nunca devem ser ultrapassados. E ele contra-ataca com bastante força o Shin Yang, sendo lançado para bem longe. E ele explica que a lição de disciplina que eu deveria ter dado como Jung para você, mesmo que seja tarde, eu vou te dar uma lição agora. Então, mesmo que isso acabe te matando, hoje você vai aprender. E o Shin Yang, se irritando com isso, pergunta se por acaso ele tem certeza que isso vai ficar bem para ele. Se você me tocar, então a vovó, a sua mãe, ela vai morrer. E ele pergunta sobre o que ele está falando. E o Shin Yang fala que se ele tocar em um fio de cabelo dele, isso significará que o funeral da sua avó. Mas ele não termina, né? E ele fala: Kang-soo, olha, por que você não se ajoelha primeiro, dando um chute na perna dele? O Shin Yang, vendo que ele está ajoelhado, fala que ele nunca pensou que viria algo assim na vida dele. Ele chuta a cabeça dele e fala que ele cruzou a linha de novo, pelo visto, não é? Embora os seus olhos pareçam diferentes disso. E enquanto esmaga a cabeça dele, ele pergunta o que ele deve fazer agora. Quer que eu poupe a vovó? Então eu quero que você faça uma coisa, Kang-soo. Lata como se fosse um cachorro. E quem sabe alguém pode vir depois de ouvir o seu latido. Algo chama a atenção do Shin Yang e quando eles se viram, a luz está acesa, mostrando que tem alguém subindo as escadarias, né? Mas ao invés disso, essa pessoa simplesmente quebra a porta.